Eu quero expressar a minha alegria, que é uma honra poder estar aqui com os irmãos para trazer a mensagem a vocês, uma mensagem da palavra do Senhor. Também quero agradecer pelo carinho que vocês têm demonstrado desde o momento em que nós chegamos para comigo e para com a minha família. E nós ficamos muito felizes de poder visitar outros irmãos tão longe. Eu e minha esposa, a gente conversa muito e nós falamos o quanto é gostoso ver que nós vamos a outros lugares, as pessoas que nós não conhecemos, e nós podemos nos sentir abraçados por irmãos que estão unidos por Jesus Cristo. Então é uma grande alegria poder estar aqui com os irmãos e poder trazer essa mensagem do Senhor. Então vamos agora para o momento mais importante do culto, que é o momento em que a palavra de Deus é lida. No momento em que nós lemos a palavra de Deus, quem fala é o próprio Deus falando conosco. Então, muita atenção nesse momento, para o momento em que a palavra do Senhor é lida e exposta. Peço aos irmãos para abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Do versículo 1 ao versículo 9. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por podermos estar na Tua presença. É um privilégio, Senhor, podermos estar esta noite aqui, diante de Ti, para prestarmos o nosso culto. Ser, ó Pai, com essa igreja, ser comigo na exposição da Tua palavra, que possamos sair daqui edificados, que aquilo que o apóstolo Paulo disse há tantos anos atrás, há muito tempo atrás, possa fazer sentido em nossas vidas hoje, e que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Essa é a oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o pastor me falou que este é um culto missionário. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Não precisam me responder, respondam no coração. O que exatamente seria missões? Quando as missões começaram? Quem foi o primeiro missionário? Essas perguntas são muito importantes para que nós possamos entender um pouco mais de missões, que é o papel de toda a igreja. Quando começou as missões? Existia um problema. Aconteceu um problema. O homem pecou contra Deus. Lá em Gênesis, quando a gente lê, lá no capítulo 3, que Adão pegou do fruto e comeu, houve uma desobediência do homem, Adão, no caso, que representa toda a humanidade, diante do Senhor. Ele pega do fruto e come, desobedecendo a ordem de Deus de que era para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Diante disso, o que Adão fez
crime terrível contra o Senhor. Ele deixou de ouvir o Senhor para ouvir a criatura, para ouvir a serpente. Quando o homem faz isso, ele está falando que ele não dá valor ao que Deus está dizendo, e está dando valor ao que a criatura está dizendo, como sendo mais importante do que Deus. Essa foi a transgressão de Adão. Por causa disso, e começou uma inimizade ali entre o homem e Deus. O que acontece logo em seguida que Adão come do fruto? Ele percebe que está nu, escuta Deus andando pelo jardim, tem medo e se esconde. Adão se esconde de Deus porque ele teme o desconhecido. Adão se esconde de Deus porque aquela intimidade que existia antes entre Deus e Adão, ele perdeu, ele desobedeceu. E agora o homem se esconde. Essa é a condição de todos nós. Graças a Deus, em um determinado momento, fomos alcançados pela palavra do Senhor e podemos estar aqui hoje, na presença de Deus. Mas Adão se escondeu, e se nós olharmos para fora, nós vamos ver que o que os homens estão fazendo é justamente isso. Eles estão se escondendo de Deus, eles fogem de Deus. Eles querem decretar a sua autonomia e liberdade por si próprio, e não a sua dependência de Deus. E nós estamos aqui, alcançados pela palavra do Senhor, porque a palavra dele chegou até nós, nós pudemos nos arrepender dos nossos pecados, e agora aqui estamos, prestando nosso culto ao Senhor. Mas quem foi que levou a palavra para Adão? Já nós descobrimos então, que as missões eram necessárias, porque o homem foge de Deus. Então nós precisamos ter missões para levar esta palavra ao Senhor. Essa palavra se tornou necessária porque o homem fugiu do Senhor. E agora, quem foi o primeiro a fazer missões? O primeiro a fazer missões, eu quero que vocês abram no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 18. No versículo 8, desculpa. Gênesis 3. Versículo 8. E aqui diz o seguinte, diz assim a palavra do Senhor: quando ouviram, quem ouviu? Adão e Eva. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? O homem foge da presença do Senhor. E quem vai até o homem? O próprio Deus. Nós percebemos pela palavra do Senhor que o primeiro missionário, a ir até o homem que estava perdido e fugindo de Deus, foi o próprio Deus. E é incrível, isso se dá em toda a palavra de Deus. Quando o homem começou a se afastar, Adão e Eva teve seus dois, Caim e Abel. Caim matou Abel. Quem é que foi até Caim? O próprio Deus. Quando a humanidade começou a se afastar de novo e viu Deus que era mal todo o desígnio do coração do homem, quem foi que foi até Noé? Deus. Quando o homem estava esquecendo da presença do Senhor e fugindo novamente da presença dele, quem foi que foi até Abraão? Deus. Quem foi que foi até Moisés? Deus. Quem foi até Davi? Deus. Quem foi até os profetas? Deus. Quem se fez homem e viveu entre nós? Jesus Cristo. Deus se fez homem, habitou entre nós. Habitou entre nós. Viveu entre nós, só que sem pecado algum. E Ele fez isso para que nós pudéssemos ter a vida eterna. O próprio Deus veio em resgate do seu povo. E nós podemos ver então que missões envolvem, em primeiro lugar, o buscar de Deus do homem perdido. No Antigo Testamento, quem fazia isso era Deus se revelando, Deus se manifestando aos homens, Deus avisando seus profetas: vai lá e fala para aquele povo que está desobedecendo, de que se eles não me obedecerem, coisas ruins vão acontecer. Jesus Cristo então veio até nós, Deus se fez homem, viveu entre nós, e Ele delegou algumas
pessoas para fazer isso? Também. Quem foram? Os apóstolos. E os apóstolos, então, Jesus fala que eles seriam testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Ia sair dos territórios de Israel e ia chegar até nós. E graças a Deus chegou até nós. Graças a Deus. Chegou até nós por meio do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um missionário. Ele fez diversas viagens missionárias. E há alguns estudiosos, alguns teólogos que afirmam que o apóstolo Paulo conseguiu chegar até a Espanha antes de ser preso e morto por causa do Evangelho. Então veja o quanto ele andou pregando o Evangelho. Esta carta de Paulo aos Filipenses é uma carta missionária. A igreja de Filipos era uma igreja missionária. Em todo o percurso da carta, e vocês têm uma lição de casa, chegar em casa e ler o livro todo de Filipenses, para vocês perceberem quantas vezes Paulo fala ali que esses irmãos de Filipos, nossos irmãos, eram cooperadores do Evangelho. Ele vai citar diversas vezes. Paulo então escreve essa carta com um propósito. Estava acontecendo um problema naquela igreja, um problema que poderia ser muito prejudicial à propagação do Evangelho, prejudicial ao ministério missionário. O problema que a igreja estava passando era um problema de desunião. Evódia e Sintique, por algum motivo que ele não nos diz, estavam pensando de maneira contrária. Eles não tinham o mesmo pensar. E pelo que parece, o que a carta nos demonstra é que isso estava trazendo muita tristeza para a igreja. A igreja estava entristecida por causa da desunião dessas irmãs. Paulo vai falar aqui, vamos voltar lá no livro de Filipenses. Quando Paulo vira no versículo 3 do capítulo 4, ele vai dizer assim: pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Essas irmãs de Filipos, Evódia e Sintique, foram irmãs importantíssimas para Paulo no começo da igreja de Filipos, da constituição da igreja de Filipos. Quando a igreja começou, provavelmente ela foi uma daquelas irmãs que ajudaram na construção e no unir aquela igreja. E por algum motivo, elas estavam pensando discordemente. Então Paulo escreve essa carta com o único objetivo: unir essas duas irmãs. E o jeito que é interessante a gente aprender uma coisa sobre as cartas. As cartas hoje, nós escrevemos cartas pessoais. Hoje nós escrevemos cartas, nós mandamos e-mail, mandamos WhatsApp. Se tornou até impessoal. Mas as cartas na época de Paulo, elas eram escritas para ser lidas diante da igreja. Então Paulo escrevia as cartas, falava para alguém levar essas cartas até a devida igreja, e o irmão abria o pergaminho, onde estava escrito lá o que Paulo queria, e lia em voz alta para toda a igreja ouvir. Essa carta foi escrita há muito tempo atrás, mas Deus aprove pela sua misericórdia e providência trazê-la a nós. E hoje essa carta serve a nós. Se Deus trouxe ela até aqui a nós, significa que ela é importante para nós hoje. Significa que o problema que estava acontecendo em Filipos é um problema que ainda acontece hoje nas nossas igrejas. Eu não sei, talvez aqui não aconteça, mas na minha sempre tem alguém que pensa discordemente. Então é sempre algum motivo bom lermos a carta de Paulo e aprendermos um pouco mais de como Paulo resolveu o problema de discórdia que havia na igreja de Filipos. Então Paulo, ele começa, quero que vocês abram no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 27, e vejam o que está escrito ali. Filipenses capítulo 1, versículo 27, vai dizer assim, diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A igreja de Filipos era uma igreja situada no estreito, onde era o acesso da Ásia para a Europa. Todo mundo que vinha da Ásia para ir para a Europa tinha que passar por ali. Era uma cidade estratégica, onde o imperador César
deu terras aos soldados para os soldados morarem naquele lugar. Isso é importante a gente saber porque a maioria das pessoas que estavam na igreja eram militares. Paulo usa uma linguagem militar aqui para demonstrar a importância da união da igreja. Quando ele fala assim, no versículo 28, que nada estáis intimidados pelo adversário, ele tem em mente um pelotão do Império Romano que está lá no seu campo de batalha e vê os bárbaros espalhados pela montanha. Os romanos, eles tinham uma força militar muito educada. Eles sabiam o que fazer no momento da guerra. Muitas vezes Roma ia com quase um terço de todo o exército do outro exército. Então, enquanto o exército inimigo vinha com 300 homens, Roma ia com 100. Sempre ia menos. Mas a educação deles diante da guerra fazia com que eles vencessem a batalha. E é justamente aquela linguagem que é usada lá, que é usada aqui. Paulo fala para eles ficarem firmes, unidos com uma só alma, sem temer o adversário. Unidos. Por quê? Se no meio dessa batalha alguém tiver medo, ou alguém achar que pode fazer alguma coisa por si só, sem contar com todo o resto, pode ser o fim daquele batalhão. Se alguém deserta no meio daquele miolinho ali e foge, pode ser o fim do batalhão inteiro. Então todos têm que estar unidos, escudo com escudo, juntinhos, armas com armas, porque o inimigo está vindo e a gente precisa dessa união para poder vencer o inimigo. Esse é o propósito de Paulo com toda a carta. E a gente vai ver que vai chegar no capítulo 4. Paulo começa a sua exortação falando: permanecei deste modo, firmes no Senhor. Paulo vem dando instrução de lá do versículo 27 do capítulo 1 até o final do capítulo 3 sobre lições de como um crente deve viver. Ele vai falar sobre humildade, ele vai falar sobre viver de acordo com Cristo, a modo como Cristo veio, porque Cristo foi humilde. Cristo não veio com todo o seu poder e glória como Deus e poder julgar todo mundo. Cristo veio como um homem que se humilhou diante dos homens para morrer na cruz pelos nossos pecados. Da mesmo modo, Paulo exige isso de nós. E nós vamos perceber que Paulo então vai falar aqui no versículo, agora ele vai tratar do problema. Paulo então vai agora cutucar a ferida. Muitas vezes a gente tem problema com alguém. Muitas vezes a gente não fala com aquele nosso parente. Quantas pessoas ficam sem falar com o pai, sem falar com a mãe? Quantos casados não falam, marido e mulher que vivem debaixo do mesmo teto e não conversam? Quantos tios, primos, irmãos deixam de se falar? E quando isso acontece dentro da igreja? Que nós temos irmãos que não se falam uns com os outros. Muitas vezes a gente faz isso com um bom propósito. Eu estou vendo meu irmão fazendo coisa errada, mas eu não vou nem prometer que é para não acabar brigando. E no final essas coisas vão piorando e nós vamos se afastando cada vez mais e as coisas vão ficando mais complicadas. E quando você vai ver, você não tem nem mais coragem de chegar naquele ponto e falar, ó, o problema está acontecendo é esse. Paulo aqui não. Paulo não fica quieto. Na hora que Paulo vê o problema, ele vai lá e fala. Ele dá uma lição de Bíblia para os filipenses. Ele gasta 3 capítulos para falar isso. Dando exemplos de Epafrodito, que abandonou, que quase morreu para poder levar a oferta missionária para Paulo. Dando exemplo de Timóteo, que era um jovem ainda, mas um jovem pastor que já se preocupava com as ovelhas, que abandonou toda a sua vida para viver para Cristo, mostrando que o mundo não é mais importante do que viver para Cristo. Ele dá exemplos próprios. Paulo estava preso, ele tinha todo motivo para reclamar da vida, mas não. Paulo está lá em prisão, escrevendo uma carta e falando para os irmãos permanecerem com Deus. Ele estava preso, mas estava preocupado com a igreja. Paulo não abandonou a igreja em momento algum. Paulo não ignorou os problemas que os irmãos estavam passando na igreja. Paulo então senta e escreve para essa igreja, para resolver o problema. Evódia e Sintique não podem mais ficar brigados.
Evode e Síntique têm que unir, senão isso vai acabar com a igreja. Isso vai acabar com uma igreja missionária que era a igreja de Filipos, uma igreja importante para Paulo, uma igreja que Paulo expressa seu amor constantemente. Diversas vezes, em nenhum lugar da Bíblia você vai entender tanto falando sobre sentimentos como você vê em Filipenses, demonstrando o carinho que Paulo tinha para com a igreja de Filipos. Então Paulo olha para essas duas irmãs agora e fala: Evódia e Síntique, pensem concordemente no Senhor. Mas Paulo não exorta somente a Evódia e Síntique. O problema não é só de Evódia e Síntique. E aqui Paulo vai usar uma linguagem muito interessante para que a gente possa entender o nosso papel hoje em dia diante da igreja. Quero que os irmãos deem uma olhada no que ele fala logo depois que ele fala para Evódia e Síntique. Versículo 3 do capítulo 4 vai dizer assim: A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo cita Clemente, Paulo cita outros companheiros, mas ele pede a ajuda de uma única pessoa. Quem é? Também a ti, fiel companheiro de jugo. Paulo não cita nome. Nós precisamos entender o que é um fiel companheiro de jugo. O que Paulo está querendo dizer com isso? Fiel companheiro de trabalho, aquele que trabalha para comigo. A primeira coisa que nós temos que aprender é que todo cristão é um missionário. Normalmente a gente pensa em missões e pensa em missões transculturais, onde nós atravessamos o continente, vamos para a África, vamos para a Bósnia, vamos para o Peru, vamos para diversos lugares, pensando em missões. Eu não estou dizendo que isso é errado, isso é certo e é mandamento de Deus, que a gente vá levar essa palavra aos outros irmãos. Mas isso não significa que eu sou o missionário que vai lá. E eu que estou aqui sentado no meu banco, quietinho, que vou para minha casa, posso permanecer assistindo as minhas novelas, vendo os meus filmes no Netflix, que está tudo certo. Não é isso, irmãos. Todo cristão é um missionário. Quando Paulo omite o nome aqui, ele fala: ti, fiel companheiro de jugo, pensa o efeito disso na cabeça dos filipenses. Ele veio falando o tempo todo aos irmãos filipos que ela era uma igreja que coopera com o Evangelho. A ti, fiel companheiro de jugo, significa que ele está se voltando para cada um da igreja, individualmente, pessoalmente. Ele está falando ao seu ouvido: a ti, fiel companheiro de jugo. Ele está falando ao teu ouvido nessa noite: a ti, fiel companheiro de jugo. Auxilie essas irmãs que estão com problema. Auxilie-as. Ajude elas no que for preciso. Ajude elas a não viver mais em desacordo. Irmãos, isso não é fácil. Existe trabalho. Existe conhecer a palavra de Deus. Eu acho que é por isso que Paulo fala, dando um monte de lição de Bíblia antes, né? É por isso que Paulo vai chegar lá para elas e vai falar lá no capítulo 2, ele vai falar sobre união. No capítulo 1 que nós lemos, ele vai falar sobre que nós temos que estar unidos contra os verdadeiros adversários, que está fora. Não é o homem, é aquele que quer o mal, aquele que se voltou contra Deus. É contra os principados e potestades. É contra ele que nós lutamos, não é contra carne e sangue. Nós temos que estar atentos com os verdadeiros adversários. No capítulo 2 ele vai falar que nós devemos estar unidos em união fraternal, considerando os outros superior a nós mesmos. Olha que lição é essa. Duas pessoas que estão em desacordo, as duas estão se considerando uma superior à outra. E Paulo fala: não, considerai os outros superior a vós mesmos. Quando Paulo fala para um jovem pastor falar com uma pessoa mais velha, é para falar com ele como se ele fosse um pai. Quando é para falar com uma irmã mais velha, é para tratá-la como se fosse mãe. Se for tratar com outra jovem, é para falar como se fosse irmã, com respeito e considerando o outro superior a nós mesmos.
Paulo então fala que nós devemos ter união fraternal no capítulo 2. Depois ele vai falar da humildade de Cristo, como eu já disse. Depois ele vai falar considerar as coisas de Cristo, não as próprias. É o que importa, é o que Cristo veio fazer, não o que você quer da sua vida. Importa é salvar as pessoas que estão lá fora perdidas, que estão fugindo de Deus porque não conhecem a palavra de Deus. Importa conhecer a palavra de Deus para que eu possa falar no coração das pessoas lá fora. É isso que importa. Não as coisas deste mundo, mas as pessoas que estão perdidas. Paulo vai falar para a gente tomar cuidado com a falsidade. A falsidade são aqueles falsos profetas que estavam lá querendo sustentar o seu próprio umbigo. São aqueles cristãos que estão no banco, mas que não está preocupado com o irmão que está do lado. É aquele irmão que está aqui preocupado somente consigo mesmo. Os meus problemas são maiores do que os de todo mundo. Ninguém sabe o que eu estou passando. Se soubesse, saberia o que eu estou querendo dizer. Mas não. Irmãos, acredite. O problema é de todos nós. O problema que nós passamos, todos nós passamos iguais. Todos nós carecemos de Jesus Cristo. Todos nós carecemos de Cristo. Esse é o verdadeiro problema. O problema é que nós vivemos no pecado. O problema é que nosso coração é enganoso. O problema é que nós precisamos de Cristo para que Ele transforme o nosso coração, para que vivamos de modo digno do Evangelho. Temos que viver pela fé e não pelas coisas que perecem. É o que Paulo diz. No capítulo 3 ainda, ele vai falar que nós devemos buscar sermos a imagem de Cristo. Paulo fala, sede meus imitadores. E em outro capítulo, em outro livro ele vai falar, assim como eu sou de Cristo. Paulo cutuca Evode e Sintique. Vocês estão sendo a imagem e semelhança do nosso Salvador Jesus Cristo? E aqui é uma pergunta para nós nessa noite. Tentem responder diante da presença de Deus. Vocês estão vivendo e estão sendo a imagem e semelhança de Cristo? É muito fácil vir para a igreja, entoar louvores de amor a Deus, mas ali, na escola, brincando na rua, trabalhando no meu dia a dia, lidando com a minha esposa, com o meu marido, eu estou transmitindo a imagem de Cristo no meu viver? É isso que Paulo está falando para Evode e Sintique. E veja que Paulo estende o problema, não é só para olhar para nós mesmos. Além de tomar cuidado para sermos imagem de Cristo e poder transmitir essa imagem para as outras pessoas, nós devemos auxiliar as outras pessoas a ser a imagem de Cristo. A ti, fiel companheiro de jugo, a ti, irmão missionário, a ti que se diz cristão, seja um cristão missionário e reflita a imagem de Cristo em você, por meio da palavra de Deus, e ajude os outros da mesma maneira. Aqui se encontra todo o princípio da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ame a Deus e veja o que Ele tem a te ensinar. Obedeça a Deus e ensine os outros a amar a Deus. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo as pessoas, porque mais eu vejo o quanto elas precisam de Cristo. Às vezes é difícil a gente olhar para os irmãos e ver irmãos que são teimosos, pessoas difíceis mesmo. E a gente fala, eu não tenho paciência com essa pessoa, não dá para conversar com ela. Mas é nesse momento que a gente tem que olhar para a cruz e ver o quanto Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. É neste momento que eu tenho então que me curvar diante do Senhor e falar: Senhor, o Senhor me amou até a morte de cruz. Eu não merecia tão grandioso amor. Eu nem sabia que o Senhor existia, eu estava perdido nesse mundo, quando o Senhor morreu por mim, me resgatou e me trouxe até aqui. Como que podemos nós olhar para um irmão e falar: eu não tenho paciência com o irmão? Então veja como o problema é grande. Parece uma coisa simples, são duas irmãs que não se falam, mas esses dois irmãos que não se falam, que não pensam concordemente,
elas estão indo completamente contra o Evangelho. Porque se Deus veio até o mundo para acabar com a inimizade que existia entre Deus e o homem, se missões significa anunciar que não existe mais inimizade entre Deus e o homem, porque Cristo já pagou pelos nossos pecados na cruz, quanta incoerência há em dois irmãos cristãos vivendo em desunião. Carecemos do amor de Deus nas nossas vidas para que possamos amar o irmão. É quando eu vejo o tamanho da minha miséria, tanto que eu preciso de Deus, é que eu vejo o quanto eu preciso falar de Deus. É quando eu vejo que Deus me amou e foi longânimo no meu pecado, é que eu posso olhar para o pecado do irmão e falar assim, e ter misericórdia. Esse é o nosso segundo ponto. Versículo 4 em diante, Paulo vai dizer à igreja: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 3 coisas nós precisamos prestar atenção aqui. A primeira coisa que ele vai falar: seja a vossa moderação conhecida de todos. É justamente o que eu disse com relação à misericórdia. Seja a vossa tolerância conhecida de todos. Eu não explodo com o irmão. Eu não perco a paciência com o irmão. Eu não perco a paciência com a minha esposa, com o meu filho, com o meu marido. Eu tenho que aprender a ser tolerante. É isso que Paulo está pedindo para nós. Sejamos tolerantes. Quando nós estouramos com alguém, quando nós perdemos a paciência com o meu cônjuge, com meus filhos, com alguém na rua, isso só prova que nós somos pecadores e carecemos de Jesus. Isso só prova que eu tenho que ter muita misericórdia do meu próximo mesmo. Então eu me vejo que eu sou um pecador tanto quanto aquele irmão que está no problema. Eu aprendo que eu tenho que ser tolerante, porque Deus é tolerante para comigo. Deus é tolerante para comigo. A segunda coisa que Paulo vai falar aqui é que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Aqui, na verdade, quando a gente fala ansiosos, a gente vem à mente aquilo que as expectativas nossas. A palavra ansiedade hoje, ela tem uma conotação de coisas que nós aguardamos acontecer, que nós esperamos que aconteça. Espero conseguir um emprego, espero que meu filho faça faculdade, espero melhorar de vida, e a gente fica se corroendo naquelas coisas. Espero que eu tenha dinheiro para conseguir pagar todas as contas, e aquilo fica corroendo as nossas vidas. Mas a palavra aqui não está se dizendo ao futuro. A palavra aqui está se referindo justamente ao presente, ao que está acontecendo naquele momento. Evode e Cintia, quando a gente briga com alguém, eu não sei se já aconteceram com vocês. Uma vez eu vou contar um caso, eu caí numa armadilha. Logo que eu cheguei na igreja onde nós trabalhamos, um grupo de pessoas me pegaram na igreja, me levaram no canto e fizeram a seguinte pergunta: Arthur, me fala o que você acha sobre política, e falou determinado partido. E eu apontei o que eu achava de errado naquilo lá, e eles começaram a contrapor aquilo que eu estava falando, e nós começamos uma discussão política. Só que eu acabei levando para a Bíblia e falando assim: a Bíblia diz isso, disso e isso. Se eu acreditar no que você está falando, eu estou dizendo errado. A pessoa ficou quieta. Mas ela falou no dia seguinte, ela chegou em mim no dia seguinte e falou assim: Arthur, eu não conseguia nem dormir. Eu fiquei pensando em um monte de coisas que eu tinha para te falar, que você falou, e eu tinha para retrucar você. É essa inquietação que Paulo está se referindo aqui. Não se inquieteis. Quando a gente briga com alguém, a gente fica: eu vou chegar naquela pessoa e eu vou falar isso, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Ela vai escutar um monte de coisa que eu tenho para falar. Aí na hora que chega diante da pessoa não consegue falar metade. Aí vai embora se lamentando: eu não falei isso, não falei aquilo. Mas da próxima vez ela vai escutar. Olha o caos que vai se tornando nas nossas vidas quando nós estamos em inimizade uns com os outros. Paulo está falando que não devemos então nos inquietar. É fácil? Não é fácil, mas ele dá a solução para nós.
Ele vai falar assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Olha só, vamos tentar imaginar. Paulo fala assim, ó: sejam tolerantes, não se inquieteis. Tenho um problema com a minha irmã, e eu tenho um monte de coisa para falar para ela, que ela está ofendendo a minha pessoa. E nós temos que lembrar que pecado não é um pecado contra nós. Pecado é sempre algo que é cometido contra Deus. Então, chamar a atenção de Ivode e Síntica é porque elas estavam pecando contra Deus. Não era uma que estava pecando contra a outra. Quando dois estão brigando e não se acertam, é porque os dois estão em pecado contra Deus. Então Paulo fala para nós levarmos ao Senhor todos os nossos problemas. Manda-nos ajoelhar, orar e entregar nas mãos de Deus. Não só a pessoa. Porque lembra que eu falei? Quando duas pessoas estão brigando, quem está pecando contra Deus? As duas pessoas. Então a oração ali é de se colocar na presença de Deus. Eu lembro de Daniel. Daniel no capítulo 9, ele vai dizer ao Senhor, lembrando que Daniel estava exilado na Babilônia, Jerusalém tinha sido destruída, todo mundo foi levado cativo para a Babilônia. Daniel era um servo de Deus, um jovem exemplar. Daniel se ajoelha na presença de Deus e fala: Senhor, pecamos contra ti. Ele não fala assim: os meus irmãos pecaram contra ti. Ele fala: pecamos. Ele também reconhece seu pecado diante do Senhor. Por isso que Paulo fala orações e súplicas, porque a oração envolve confissão de pecados, envolve arrependimento, envolve colocarmos o nosso ser na presença santíssima de Deus. Aí sim, quem é que vai resolver o problema? Sou eu? Quem vai resolver o problema? O próprio Deus. Os problemas devem ser resolvidos com a palavra de Deus. Os problemas devem ser resolvidos em oração. Façam isso, irmãos. Quem é casado aqui, tem seu marido crente, homens que têm a sua esposa crente, que têm seus filhos crentes, a vocês, fiéis companheiros de jogo, quando tiver algum problema com o irmão, primeiro veja se isso é um pecado contra Deus ou se é contra você. Se esse pecado for contra você, perdoa. Perdoa, porque nós somos pecadores igual. Mas se esse pecado for contra Deus, senta com essa pessoa, abra a Bíblia e mostre para ela onde ela está pecando contra Deus. Juntos orem ao Senhor e veja Deus restaurando a vida dessa pessoa. É isso que Paulo está falando. A ti, fiel companheiro de jogo, auxilias, não faça com que elas se arrependam, auxilias, para que elas possam se ajeitarem novamente, concordarem novamente e voltarem-se a Deus, e que a igreja esteja em união novamente. A ti, fiel companheiro de jogo. Qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado então? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós temos o costume de cumprimentar o irmão com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nós precisamos entender que paz é essa. Porque Jesus Cristo vai falar que a paz de Deus não é a paz dos homens. Será que nós estamos pensando em paz da maneira correta? Porque todo o conceito de palavra que nós temos vem do que nós aprendemos no mundo. Então nós precisamos entender que paz é essa. Que paz é essa? Que Cristo veio ao mundo, morreu no seu lugar. O sangue que deveria ser derramado era o nosso, mas o sangue que foi derramado foi o de Cristo. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Essa é a paz que excede todo entendimento. É a certeza que nós temos que Cristo morreu por nós.
e por isso temos a vida eterna. Paz com Deus, não há mais inimizade. Então, se nós conseguirmos auxiliar os nossos irmãos em oração, em exposição da palavra, para que os pecadores venham a se arrepender dos seus pecados, a paz que excede todo entendimento habitará no nosso coração. É isso que Paulo está dizendo. Por isso ele começa a exortação dizendo: alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós não temos motivo algum para andarmos tristes. Cristo morreu por nós. Se tinha alguém que podia dar as costas para nós, esse alguém era um Deus santo, que não tem pecado algum. Mas Ele escolheu nos chamar e veio a este mundo e se entregou no nosso lugar. Então temos com Deus. Essa é a paz que excede o entendimento humano. Nós não fazemos ideia do tamanho da misericórdia que Deus teve para conosco. Por isso que ela excede todo entendimento. Ótimo. Então agora eu já sei que nós não podemos viver em união. Sabemos também que todo cristão é um missionário. Logo, se eu sou um missionário, eu tenho que manter as pessoas unidas entre si e com Deus. Eu tenho que anunciar ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho que falar para elas que Deus morreu, enviou seu Filho, morreu por nós, para que pudéssemos ter vida. E nós sabemos também que nós vamos resolver isso com a pregação da palavra e com orações e súplicas diante da presença do Senhor, com ações de graças, porque a obra que Cristo tinha para fazer já foi feita na cruz. Já foi feita na cruz. Então, agora vem, finalmente, irmãos, versículo 8. Paulo então conclui toda essa exortação, dizendo, antes de eu ler, lembra que eu falei que quando nós estamos em desunião, eu só penso mal da outra pessoa? Pega uma mulher que está com problema do marido, conversa com ela 5 minutos. Ela vai falar: por que ele não liga para mim? Por que ele não se preocupa com as dificuldades que eu estou passando? Por que ele não me entende? Por que ele faz isso? Porque ela começa a jogar um monte de problema do marido em cima do outro. Começa a jogar um monte. A gente, quando está com um problema com outra pessoa, a gente só vê o mal da pessoa. A gente só vê as coisas ruins que aquela pessoa faz de errado. Nós ficamos cegos. Nós não vemos mais o que a gente faz de errado, a gente só vê o que o outro faz de errado. Se pedir para fazer uma lista de coisas boas da outra pessoa, a gente não consegue nem fazer. O que é mesmo de bom que a outra pessoa faz? Se for para fazer uma lista de coisas ruins, a caneta acaba ali, rapidinho. Rapidinho se esgota a caneta de tanto falar. Então, Paulo, sabendo disso, ele vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso, é um imperativo, ele está mandando que isso ocupe o nosso pensamento. Por que Paulo está fazendo isso? Porque Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, a palavra de Deus diz que Ele pega os nossos pecados e lança no abismo. Deus se esquece dos nossos pecados. Deus perdoa os nossos pecados. E quando Ele olha para nós, Ele não vê mais um pecador. Quando Ele olha para nós, agora Ele vê a obra de Cristo. Ele vê que Cristo morreu na cruz. João fala que tem um advogado junto ao Pai. Na hora que Deus olha e vê o pecado, o nosso pecado, Jesus Cristo do lado do Pai, que está sentado à direita de Deus Pai, fala assim: eu já paguei por esse pecado. Eu já paguei por esse pecado. Então é a mesma coisa que Paulo está falando para nós agora. Seja o pensar. Na hora que você olhar para o seu irmão que está pecando, que você está exortando, lembre-se que Jesus Cristo morreu na cruz por causa do pecado desse irmão. Olhe e veja as coisas boas. Glória a Deus. Olhe e veja quantas coisas Deus tem feito na vida daquele irmão. Olha quando Deus tem usado aquela pessoa na vida de outras pessoas. Veja as coisas boas. Não permita que o inimigo se aproveite da picuinha. Não permita que o inimigo
inimigo se aproveite de um ranço, se aproveite de um momento errado da pessoa, de um escorregar, para que a gente não vire o acusador daquela pessoa. E em vez de refletirmos a imagem de Jesus Cristo, nós acabamos refletindo a imagem do outro, a imagem do acusador. Então, irmãos, qual que é o resultado disso? Paulo vai falar também no versículo 9: e o Deus da paz será conosco. O Deus da paz. Nós não só teremos a paz de Deus que excede todo entendimento, nós temos a presença do próprio Pai conosco. Jesus falou: importa que eu vá, mas eu não vou os abandonar, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Jesus é conosco. Jesus é conosco. Ele veio, Ele perdoou o meu pecado. Creio que também perdoou o seu pecado. Então, irmãos, todos nós que sabemos que fomos perdoados por Deus, temos uma missão agora. E a nossa missão não é apontar o dedo um para o outro e acusar os erros deste irmão. A nossa missão é mostrar e viver. Por isso que Paulo fala: praticai, isso seja o vosso pensamento, e isso praticais, o que aprendestes, ouvistes e vistes em mim. Porque ele era um perseguidor da igreja, e no entanto, ele se tornou um dos maiores pregadores da história. Ele mudou o seu comportamento, e em vez de aspirar ódio pela igreja, como é dito em Atos que Paulo fazia, agora Paulo escreve, demonstrando o seu profundo amor pela igreja de Filipos. E Deus demonstra o seu profundo amor por nós, fazendo com que essa maravilha de carta chegasse a nós hoje, para que pudéssemos ouvir a palavra do Senhor em nossos corações. O que eu quero, irmãos, é que vocês saiam daqui edificados pela palavra de Deus, na certeza de que Cristo morreu pelos seus pecados, e que agora você é um missionário. Quando você sair por aquela porta, com todo o mal que existe lá fora, eu quero que vocês pensem no tamanho do amor de Deus, que enviou seu Filho para morrer por cada um daqueles pecadores que lá estão. E é isso que deve ocupar o nosso pensamento, não do meu irmão que está do lado, que fez alguma coisa de errado. Se ele fez alguma coisa de errado contra mim, quem sou eu? Mas se ele fez alguma coisa de errado contra Deus, exorta com amor, pois Cristo morreu pelo pecado desse irmão. E então podemos juntos, como um só corpo, louvar a Deus por tão grandes coisas que Deus tem feito por nós. Quando eu comecei falando que é uma alegria poder vir de lá de longe, lá de Guarulhos até aqui, para poder trazer essa palavra e conhecer outros irmãos, é porque eu sei que o poder de Deus está sobre toda esta terra, unindo os irmãos em um só cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Não para viver em desunião, mas para anunciar as verdades do Evangelho. Vamos curvar as nossas cabeças, irmãos. Vamos elevar o nosso coração ao Senhor. Se algum problema tem, se a igreja está, se você tem algum problema com o seu irmão, analise o seu coração. Veja primeiro se esse problema que você tem com o seu irmão é um problema particular. Se é um problema particular, em nome de Jesus, perdoe este irmão. Agora quero que analise o coração. E se o problema for problema de pecado contra Deus, peço que vocês coloquem tudo isso que magoa o coração de vocês, tudo que entristece, na presença de Deus nessa noite, certos de que o Senhor ouve a sua oração, certo de que Ele perdoa pecadores, certo de que Ele ama você e ama seu irmão que está sentado ao seu lado, e certo de que Ele vai capacitá-lo por meio da palavra dele, para que você possa exortar esse irmão a viver de acordo e viver de modo digno com o Evangelho, unidos
pelo Evangelho de Cristo. Orem, irmãos. Coloque o coração de vocês diante do próprio Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo Deus, amado Pai, ainda, Senhor, na Tua presença, nós louvamos a Ti, porque o Senhor permitiu que a Tua palavra atravessasse os séculos e chegasse até nós. Uma palavra que serviu para a igreja de Filipos há mais de 2000 anos atrás. Hoje fala ao nosso coração e nos mostra a verdadeira essência do Evangelho, que é perdoar pecados. Esteja, Senhor, conosco. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa se eu pequei contra Ti. Perdoa se pecamos contra o nosso próximo. E ajude-nos, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, a sairmos daqui transformados e dispostos a perdoar o nosso irmão. Dispostos a aprender mais da Tua palavra, para que eu possa ajudar o meu irmão que está vivendo em pecado, para que ele possa se arrepender e se voltar a Ti, transformado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder estar aqui com esses irmãos, que tanto nos alegra o coração de ver o tamanho da fé deles, ó Pai. Ser com eles, guarda essa igreja no nome santo de Jesus. É a oração que fazemos. Amém.